Agora sim, estamos público. Vamos ver se chega alguém aí, né? Pra nós conversar. Estamos subindo ao monte, viu, gente? Todos os dias, durante 7 dias, estamos subindo ao monte e falando com o Papai do Céu lá no monte, tá? Alguns irmãos estão aí em campanha junto com a gente. Então, estamos subindo ao monte desde terça-feira passada. Desde terça-feira passada que nós estamos subindo ao monte, estamos consagrando as nossas vidas, orando para que Deus possa salvar almas, orando para que Deus possa abençoar as vidas, as famílias que chegam lá na nossa igreja, orando para que Deus possa abençoar financeiramente as pessoas, né? Porque nos últimos dias que nós estamos vivendo, a crise tem batido na porta de muita gente. As pessoas estão aí desempregadas, sem saber para onde ir, né? Sem ter emprego, perderam o emprego, né? Perderam seu pão de cada dia, de ganhar o seu pão de cada dia. Então as pessoas estão numa luta aí constante, né, para sobrevivência. E nós estamos orando aí na nossa igreja, né? Também estamos orando pelos nossos amigos pastores, estamos orando pelas famílias, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele tem se levantado para destruir famílias, né? Para acabar com as famílias. O diabo, ele tem entrado assim de uma forma tremenda na vida de muita gente, nas nossas vidas, né? Colocando, né, discórdias muitas das vezes nas famílias, né? E a gente tem que estar em alertas, temos que estar orando. Então, nessa nossa campanha lá no monte, estamos nesses 7 dias também buscando pelas famílias, né, pedindo a Deus para que Ele possa, né, ter misericórdia das famílias e principalmente das famílias que estão dentro da igreja, as famílias que estão dentro do aprisco, como a gente costuma falar, né, dentro da casa do Senhor, né? O diabo, ele tem investido grandemente para que essas famílias, elas venham ser desmanchada, né, ser destruída. E nós estamos orando também, repreendendo esses espíritos contrários, né, essas influências malignas, né, que têm se levantado por aí afora, né, e muitas das vezes entrado dentro das igrejas, né. Na verdade, nunca saiu, né? Nunca saiu. O diabo, ele tem permanecido, né, dentro das igrejas. Por quê? Porque ele procura uma brecha. Não é que as igrejas têm o diabo, não, é porque o diabo é intruso mesmo, tá? O diabo é intruso e ele entra onde não é chamado. E aonde Jesus está, o diabo, ele tenta desmontar, né? Ele tenta desfazer. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas, as pessoas não estão alicerçadas com a palavra, e vem o inimigo e passa a perna, vem o inimigo e realmente derruba, né? Então nós temos que estar orando, nós estamos orando, estamos no monte orando, para que Deus venha repreender esse mal que está entrando em muitas das igrejas, né? Destruindo ministérios, destruindo famílias dentro da igreja, né? Então,
A gente tem orado por isso. E também orado pela vida financeira, né? Porque sem a vida financeira é complicado. Quando a vida financeira está difícil, né, tudo também começa a se destruir, né? As coisas ficam mais difíceis. Então, estamos aí subindo ao monte. Hoje, eu acredito que hoje nós vamos subir ao monte. Se a chuva e Papai do Céu nos permitir, né, nós vamos estar com a nossa equipe de oração, os nossos irmãos que gostam de orar, para que a gente possa estar orando pelas famílias, né? Então, se você quiser, esteja conosco, né? Nós vamos sair daqui da minha casa, que é no bairro da Boa Vista, tá? Onde era antigamente a nossa igreja. E também, se você desejar, você pode fazer o seu pedido de oração aqui. Nós vamos notar, tá? Vamos deixar anotadozinho e nós vamos estar orando pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu deixar um versículo aqui para a nossa meditação. Vamos estar lendo um versículo aqui para a nossa meditação nesta tarde. Isso aqui, nós estamos aqui num bate-papo, né? Estamos aqui na varanda de casa, estamos num bate-papo com os nossos amigos aí do nosso Face. Adriana, paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? Vamos lá? A vinda do reino do Senhor. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos teus bens se tornarão despojo e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntareis todas as nações para lutar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então, o Senhor se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações que costumam fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugirei pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá a Zeu, e fugirei do mesmo modo como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá de todo o seu Kadosh santo. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada. Mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido do Senhor, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quanto mesmo após o pôr do sol e durante a noite, claridades permanecerá. Naquele dia, águas puras fluirão de Jerusalém, metade dela para o mar do Oriente e o Mar Morto, e outra metade para o Mar do Oriente, isto é, o Mar Mediterrâneo. Isto se dará tanto no verão como no inverno. Amém? Boa tarde, paz do Senhor. Peço oração pela minha família. Amém. Vamos orar sim. Vamos levar o seu nome, irmã Adriana, para o monte hoje, tá? Estaremos provavelmente às 7 horas da noite, estaremos subindo aqui para ir para o monte, tá?
A vinda do reino do Senhor. Está aqui em Zacarias 14, né, versículo 1 até o versículo 8. Será a vinda do Senhor. O Senhor virá enquanto as pessoas estão aí preocupadas com as coisas desse mundo, enquanto as pessoas estão preocupadas em agradar o seu irmão, misericórdia, enquanto as pessoas estão preocupadas em agradar né, o mundo, as pessoas estão preocupadas aí em agradar sei lá o quê, né? A vida espiritual está sendo destruída, né? Como a gente acabou de falar aí, a vida espiritual, a vida familiar, né? Deus, ele tem alertado as pessoas, Deus tem aberto os ouvidos e a boca dos profetas para falar, né, que Ele está voltando. E o grande dia do Senhor está próximo. A gente está vendo que as pessoas não têm amor, as pessoas não têm mais consideração a ninguém, as pessoas só pensam em si mesmo, né? Antigamente, um casamento, ele durava muito mais tempo, porque os casais, eles pensavam mais no amor, né, do que, né, nos problemas, né? E hoje em dia não, as coisas estão totalmente diferenciadas. A pessoa briga hoje com o marido ou vice-versa e começa a bagunça. E a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. A vinda do Senhor, né? O início da vinda do Senhor será desta forma: pai contra filho, filho contra pai, e a guerra, né? E a gente está vendo aí rumores de guerra e guerras, né? Então Jesus está voltando e a vinda do Senhor está próxima. E aqui em Malaquias diz que o Senhor, quando vier, os seus pés será, né, fincado, será colocado, Ele colocará os seus pés, né, na Jerusalém, né, lá em Jerusalém, no monte, né. Então ele vai colocar os seus pés e ali Ele vai julgar as nações, ali Ele vai definir quem vai para o céu e quem não vai, né, quem merece e quem não merece, né. Então ali o dia do Senhor, né, virá para julgar a cada um de nós. E o problema é que as pessoas, elas não estão atentas ou não querem saber, ou não querem abrir o seu pensamento, a sua mente para o Senhor. Mas nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos pregando o amor de Deus, estamos pregando que Jesus, Ele virá e não tardará. O sofrimento de quem ficar nessa terra, né, será grandioso, né? O sofrimento de quem ficar na grande tribulação será grandioso, será um sofrimento sem igual. Aí tem muitas pessoas que a gente vê falando, não, porque eu vivo no inferno, Isso não é um inferno. Inferno você vai viver se você ficar para a grande tribulação. Onde o diabo, ele vai reinar com muita força. Ele vai, né, não vai ter pena de ninguém. E o que a gente está pregando é que se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa, deixe a vida, né, de pecado, a vida de erro, a vida de desobediência com Deus, para obedecer ao Senhor, para buscar a presença do Senhor. Enquanto há tempo, tá? Enquanto há tempo.
enquanto há tempo para você buscar a presença do Senhor. As pessoas, nos dias de hoje, as pessoas pensam em se embriagar, em usar drogas, em se prostituir, em fazer tudo que Deus reprova. E ainda diz que Deus o ama, né? Ainda diz que Deus ouve. Deus, ele só ouve, quer dizer, na verdade Deus ouve, mas ouvir é diferente de Deus fazer algo, né? De Deus realizar desejos e abençoar, né? A palavra diz que Deus ama o pecador, mas ama o pecador, mas aborrece o pecado, tá? Deus ama o pecador, Deus nos ama, Deus me ama, eu sou pecador também, nós somos pecadores. Deus nos ama, mas Ele não aprova o pecado, tá? Ele não aprova os pecadores. E no grande dia do Senhor, como foi lido aqui, Ele vai vir para julgar, Ele vai vir para buscar as pessoas, Ele vai vir para julgar cada um conforme o que você fez, né? Aí a palavra também diz assim que o homem deve deixar sua cruz, o seu eu, e seguir a Jesus, deixar tudo que desagrada a Deus e buscar a Deus e viver para Deus, né? E viver para o Senhor. Aí sim Deus dará vitória, Deus dará bênção, Deus vai fazer milagre, Deus vai derramar poder, Deus vai curar, Deus vai libertar. Não deixe para procurar Deus, não deixe para procurar o Senhor quando você estiver numa situação difícil. Não deixe, porque tem pessoas que não querem saber de Jesus, como diz a história, não querem saber de crente, não querem saber de igreja, não querem saber de nada. Mas quando está doente, quando passa a ser acometido de uma doença, seja ela qual for, aí ele lembra dos irmãos da igreja, dos pastores, né? Aí vai correr atrás. Lembra do teu Criador, a palavra de Deus, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Isso quer dizer, lembra do teu Criador enquanto tu tens saúde, enquanto tu podes, com tuas próprias pernas, andar, ir até o Senhor, ir até Deus, né? Ir até o Senhor para que Ele possa te abençoar. Não quando você já estiver impossibilitado. Não lembra do Senhor quando você estiver sentindo dores, né? Você precisa lembrar do Senhor agora, enquanto você tem saúde, enquanto você está em paz. Esse é o momento, né? A gente vê, eu já me deparei com várias pessoas que viveram, né, coisas difíceis, estavam vivendo numa vida miserável, né? E começou a frequentar a igreja, ir para a igreja, né, buscar a Deus e tal, né? E daqui a pouco Deus começou a abençoar, Deus começou a derramar bênção sobre a vida dessa pessoa e tal. De repente a pessoa não foi mais, não quis mais saber de Deus. Quando a gente procurava, falava, e aí, vai lá não na igreja, vai lá. Não, porque eu estou sem tempo. Porque o meu trabalho consome meu tempo. Porque eu não sei quem, o meu marido não deixa, ou, sabe, já se deparamos com várias situações nesse sentido. Então, o que nós fazemos hoje, o que a nossa igreja ensina hoje, né, ao pessoal, ao povo que nos busca, que vai lá na igreja para ouvir a palavra, é que nós devemos estar adorando ao Senhor. Não importa as circunstâncias, se está tudo bem ou não, nós precisamos estar adorando ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que construir esse nosso caminho. Nós precisamos, por exemplo,
está carregando as nossas baterias. O que é a nossa bateria? Eu costumo dizer que é semelhante à bateria do nosso celular. Tá? Todos os dias nós precisamos o quê? Carregar essa bateria para que a gente possa se utilizar dela. Da mesma maneira, você com Deus. Você precisa estar ouvindo a palavra de Deus. Aí alguém pode dizer, não, mas só vai para o céu quem for da sua igreja, ou for da igreja fulana de tal. Não. Mas você precisa viver em coletividade, estar na igreja e aprendendo do Senhor, aprendendo da palavra de Deus, da palavra genuína, do que está escrito na Bíblia. Né? Aí alguém pode dizer, não, mas é só quem vai para o céu é quem está dentro da igreja, só quem é crente. Crente é aquele que crê em Deus e obedece ao Senhor, tá? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz o querer de Deus. Então, placa de igreja não salva. Placa de igreja não salva. Placa de igreja não leva ninguém para o céu. Placa de igreja é simplesmente uma placa, um nome. Mas o que salva é Jesus Cristo. É através da sua palavra, através de conhecer a verdade, né, que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro sagrado, e segui-la. Né? Não adianta você ter conhecimento, você conhecer a palavra, se você não vive a palavra. Né? Não adianta você saber tanto ler, conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas se você não vive a palavra. Né? Então você precisa, é isso que a igreja ensina, é isso que nós ensinamos, é que nós devemos viver a palavra, viver pela palavra, né? Viver o que está escrito na palavra. Tá? Então é isso que nós precisamos nesses últimos dias, viver a palavra, como a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muita gente, eu costumo dizer isso lá na igreja, muita gente pensa que ser crente é ser prisioneiro. Em alguns lugares até que né? Em alguns lugares até que Mas, né, você precisa conhecer um lugar que realmente deixe você livre para conhecer a palavra. Né? Tem muitos lugares que não querem que você conheça a verdade. Mas a verdade é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Então, às vezes estamos pregando a palavra de Deus e as pessoas, com alguns textos da palavra, e as pessoas não sabem, não têm conhecimento. Por quê? Porque nunca foi ensinado. Porque nunca alguém se preocupou de ensinar aquilo, mostrar aquela palavra para a pessoa. Né? Mostrar o caminho para aquela pessoa. Ficaram só refém, só ficaram amarrados em alguns versículos isolados ali, e não tiveram o trabalho de mostrar a palavra de Deus. Né? Como algumas pessoas dizem, não, porque o Antigo Testamento é passado, é só uma referência para o Novo. Isso é conversa, isso é história. Isso é conversa, isso é mentira. O Antigo Testamento, ele é muito atual. O Antigo Testamento, ele é muito atual. Ele não tem nada de referência. Ele é a realidade. Né? Ele é a verdade. Então, é isso que muitas das vezes não, todas as vezes nós estamos ensinando isso lá na nossa igreja. A verdade, de Gênesis e Apocalipse. A verdade que liberta. Né? Ah, não, mas porque tem coisa lá no... Eu já ouvi pessoas dizendo assim, tem coisa lá no Antigo Testamento que já caducou. Conversa. De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Isso é até um pecado falar isso da palavra de Deus. Isso é até um pecado você falar isso
do livro sagrado. Né? O livro, a Bíblia Sagrada, ela é o livro, a voz, a boca de Deus. Né? E para essas pessoas eu digo, se você não crê no Antigo Testamento, se você não vive, né, o que está escrito no Antigo Testamento, então, por exemplo, rasgue a Bíblia, o Antigo Testamento. Né? Mas nós vivemos e precisamos viver da forma correta, da interpretação correta, da interpretação divina dos céus, interpretação vinda dos céus, de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas interpretam do seu jeito, da forma que eles acham que deve ser. Né? Da forma que as pessoas acham que deve ser. Mas não é dessa forma, não é desse jeito. Tá? Então as pessoas têm que aprender. Tem coisas que no Antigo Testamento as pessoas usam. Né? As pessoas usam lá no Antigo Testamento. E o que é para usar de verdade, assim, usam para atacar as pessoas. Né? Usam para bater com as, né? Para aprisionar as pessoas. Sabia disso? Usam para isso no Antigo Testamento. Aí quando é para ele mesmo se santificar, para ele mesmo se consertar, para ele mesmo entrar na linha, sabe o que é que acontece? Esse versículo caducou, esse versículo aqui é para não sei quem, esse versículo aqui foi para não sei para quem. Como diz o velho ditado aí, diz assim que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tá? Então toda a palavra foi escrita para a gente vivê-la, viver a palavra do Senhor. Viver e cumprir toda a palavra, né? Para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Então, eu quero te fazer um convite. Se você puder, né, nós temos os nossos cultos, e todos os nossos cultos na nossa igreja é culto de aprendizagem, né? Aprendizagem espiritual. Aprendizagem espiritual. Nós aprendemos espiritualmente. Buscamos ao Espírito Santo para que Ele possa nos ensinar, né, abrir a nossa mente para que a gente possa aprender da Sua palavra, para que a gente possa lutar contra o mundo espiritual. Né? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Estamos hoje nós não temos culto na nossa igreja, mas hoje estamos no monte, aqui na cidade de Cupira, às 7 da noite. Estamos saindo da minha residência, nossa casa aqui na Boa Vista, às 7 da noite. Todo mundo é nosso convidado para estar conosco. Vamos orar, né? Estamos ali com a equipe abençoada de oração, se santificando, buscando a Deus, orando pelas famílias, né, que estão orando pelas igrejas, para que Deus possa abrir a mente dos líderes, para que eles parem de ser individualistas, parem de ser individualistas e viverem em união. Né? Parem de serem individualistas e achar que porque se minha igreja for para a igreja do irmão fulano de tal, o camarada pode gostar e ficar lá. Irmãos, a gente não prega a palavra de Deus e nós não temos igreja. Deus não deu igreja para a gente tomar conta, para ser nossa igreja. Tá? Para a igreja ser nossa igreja. A igreja é do Senhor. A igreja é de Deus, tá? Se o irmão não quiser ficar mais na sua igreja, ele vai para outra. E seja abençoado lá em nome de Jesus. E dê a bênção para que ele vá. Dê a bênção para que ele vá, irmão. Tá? Dê a bênção para Deus abençoá-lo para que ele possa ir para outra igreja e seja abençoado e sirva a Deus lá. Seja uma bênção lá onde ele for. Né? Mas tem pastores por aí que proíbem as pessoas de ir para outra igreja. Eu não gosto quando a pessoa vem da outra igreja, ou nossa igreja vai para outra igreja quando tem culto na nossa. Mas quando não tem, vai, irmão. Dê o ar da graça lá. Né? Mas se ele gostar de lá, irmão, o pasto que é dado
a Bíblia Sagrada, ela não só foi revelada para mim, não, ela é revelada para os outros também. E como eu falei já para alguns irmãos, amigos meus, pastores, o que Deus reservou para mim, os crentes que Deus colocou para me cuidar, Ele colocou para mim cuidar, não foi para você. Então, se eles não, chegou o ponto deles não estarem mais conosco, ele vai para outro pasto. E seja abençoado em nome de Jesus. Nalva, um abraço, Pai do Senhor, boa tarde. Então, se ele não quer, ele é livre. Porque Deus não fez pastores e igreja para ser dono de ninguém. Ou fez? Não. Ele fez todos nós livres. Então, Deus abençoa, né? E Ele tem nos abençoado. Às vezes tem pessoas que estão lá conosco, de repente dizem assim, pastor, eu não quero ficar mais não, eu vou para outra igreja. Vá com Deus, Deus te abençoe. Vá na paz. Aí eu vejo pessoas aí que já chegaram lá na nossa igreja que, porque fulano, porque o pastor me amaldiçoou, disse que se eu saísse, não sei o quê. Irmão, não. Você foi feito por Deus para adorar a Deus, para estar na casa de Deus. Mas se você não se sente mais bem na casa de Deus, aonde você está, vai. Eu só fico meio preocupado e triste se alguém se desviar e for para o mundo, tomar cachaça, fumar maconha, fazer as coisas erradas. Mas enquanto você estiver adorando a Deus, seja onde for, qual igreja for, amém. Glória a Deus. Vá lá, irmão. Mostre o que você aprendeu aqui. Represente Jesus Cristo, né? Seja melhor do que você era aqui, né? Então tem que ser desse jeito. Os pastores têm que parar com essa história de querer ser dono de crente, ser dono de pessoas. O único que é dono da minha vida e da sua vida é Papai do céu, é Jesus, é Deus, tá? Então, eu sei que tem muitos pastores que estão aí no nosso Facebook que vão discordar. Mas na verdade é isso, irmãos. Ou outros que vão concordar, né? Mas na verdade é isso. Você não é dono de crente. Você não é dono nem de você mesmo. Deus lhe deu ovelhas. Deus lhe deu pessoas para você cuidar. Até o dia que Ele quiser. Depois, quando Ele não quiser, Ele manda para outro lugar. Então, você vai ser abençoado em outro lugar. Amém? Nalva, ore por mim, minha família, pastor. Amém. Deus abençoe. Nalva, tá onde, Nalva? Você é de Cupira mesmo? De onde você é? Que Deus te abençoe, tá? Nós vamos orar. Hoje, como eu estava falando, nós vamos para o monte. Estamos ali orando no monte 7 dias. Orando pelas famílias. Orando por famílias. Orando pela vida financeira. Orando para que Deus salve almas. Deus liberte almas. Deus liberte almas. Deus liberte vidas de escravidão. Sabia? Nós estamos orando para que Deus tire o povo da escravidão do mundo, da embriaguez, das coisas ruins que desagradam a Deus. Amém. Mora em São Paulo, Lagoa de Souza, Lagoa dos Gatos. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, vamos orar por você, em nome de Jesus. Então, para que a gente possa estar, para a gente ser abençoado, queridos, a gente precisa agradar a Deus. O que está faltando em muitas vidas, em muitas pessoas, ela reconhecer que ela precisa agradar a Deus. Como é que agrada a Deus? Com a sua vida, com a sua adoração, buscando a Deus, deixando a vida de pecado, né, de desagradar a Deus, para viver uma vida de santidade com Deus. Mas é difícil viver uma vida de santidade? Claro que é impossível
E é difícil você deixar a sua vida, os prazeres, né, da vida, o que você mais gosta para servir a Deus. Mas é um sacrifício, é um sacrifício válido. Como a gente leu aqui em Zacarias 14, o Senhor vai vir para julgar. A vinda do Senhor está próxima. E aí, quando você chegar diante de Deus, você vai dizer que teve uma vida cheia de pecado, desagradou a Deus? Você só teve uma vida de pensar em fazer o que você gosta de fazer? Quem agrada, a palavra de Deus diz assim: quem agrada ao mundo, desagrada a Deus. Quem agrada ao mundo, desagrada a Deus. O que é isso? Quem faz a vontade sua própria, a vontade que o mundo oferece. O que é que o mundo oferece? Me diga aí, o que é que o mundo oferece? Oferece coisas boas? O mundo oferece coisas boas? Nesse mundo, a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflição, só tem coisas ruins. Às vezes tem coisas que parecem ser gostosas, ser boa, mas é enganação. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele se aparenta, ele aparece como algo bonito, ele coloca coisas boas, bonitas. Ele nunca vai colocar coisa ruim para você. Aprenda isso. O diabo, ele nunca vai colocar um prato de veneno e dizer assim: olha, isso aqui é veneno, coma. Não, ele vai dizer assim: olha, isso aqui é uma comida muito gostosa. Aí quando você comer, você vai morrer. Foi o que ele fez com Eva. Disse: olha, se tu comer dessa fruta aqui, tu vai ser quase Deus. Tu vai ser igual a ele, por isso que ele não quer que tu coma. Aí o que foi que o povo fez? O que foi que Eva fez? Vem cá. Ambição. Às vezes a gente pensa que as coisas dessa terra, as delícias, né, a loucura dessa terra é boa. É agradável. Pode ser até agradável por algum tempo, por alguns minutos. Como eu vejo alguns amigos meus, né, eu fico até, muitas das vezes eu fico triste. Os amigos, né, se embriagam, passam vexame. Eu fui também assim, eu fui dessa forma, eu fui desse jeito. Eu fui assim, eu bebia, passava vergonha, caía no chão, as pessoas olhavam assim: ó, um jovem desse, meus amigos me deixavam eu lá. Depois que eu tivesse que nem um cachorro lá, eu ficava lá, dessa forma, jogado. Aí a gente pensa que está abalando. Aí no outro dia eu chegava e dizia para os meus amigos: ah, bicho, tomei tantas, bebi, não sei o que, fiz isso, papapá, e achando que estava abalando. E os meus próprios amigos que estavam comigo eram os que tiravam chacota da minha cara. Até o dia que eu me encontrei com Jesus. Até o dia que Jesus abriu a minha mente. Entende? Jesus abriu o meu pensamento, minha cabeça, como Deus está, abriu essa cabeçona que eu tenho. E disse assim: ei, esse mundo aí não serve para você não. Esse mundo só tem derrota, esse mundo só tem coisas ruins. Esse mundo aí só quer destruir a tua vida. Procura um lugar para tu estar e ouvir a minha palavra, a minha voz. Foi isso que Deus fez. E eu procurei um lugar para ouvir a verdadeira palavra, ouvir uma palavra de levante espiritual. Porque muitas das vezes a gente acha chato. Tem muita gente que acha chato a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, o Espírito, a palavra que sai ali no culto, é uma palavra de avivamento espiritual. E as pessoas não querem isso. O Espírito quer, mas a carne não deixa. A carne não deixa. Esse é o problema. Sabe? E a gente precisa lutar contra a carne e buscar mais o espírito, o espiritual, porque vai chegar um dia, como eu falei, que você vai precisar
Vai chegar o dia da doença. Você vai precisar de um milagre de Deus. Vai chegar o dia que você vai se encontrar com Deus. E aí, você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você um dia vai prestar conta a Deus de tudo? De tudo que você faz nessa terra? Você já parou para pensar que Deus um dia vai perguntar a você: o que foi que você fez para mim, para me agradar? Você já parou para pensar? Você já parou? No dia do juízo final, Apocalipse 21, olha o que diz aqui. Vai chegar esse momento que um grande trono branco, Deus vai julgar cada um de nós. Está lá em Apocalipse. João viu, e viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existia. O primeiro céu e a primeira terra, o que é isso? Isso aqui, ó. Isso aqui que a gente vê, não vai existir mais. E Deus vai descer do céu. O versículo 2 diz assim: vi também uma cidade santa. Qual é a cidade santa? A Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada, bonita, como uma linda noiva para o seu esposo amado. E vi uma voz forte, uma forte voz, que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus virá a ele e será o seu Deus. Está vendo? Como é que eu posso dizer que eu posso fazer uma pergunta para você? Você vai morar no céu? Você tem certeza que vai morar no céu? Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje, para onde você vai? E sabe o que é que a gente escuta? E eu escuto muito isso. Que Deus bote em bom lugar. Que Deus receba ele, né? Que ele vá para um bom lugar. E vários outros dizeres que tem por aí. Mas na verdade, queridos, Deus nos fez para ir morar no céu. Mas só vai morar no céu, isso é uma realidade, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive para Deus, aquele que vive a vida de Deus, não mais a sua vida. Aqueles que abandonaram a fazer as coisas ruins do mundo, as coisas que muitas das vezes agrada, mas não agrada a Deus. Esses é que vai morar no céu. Eu ouvi gente: não, mas que Deus é esse que Deus deixou? O Senhor, ele deixou dois caminhos, correto? O caminho do bem, o caminho do mal. O caminho que leva a Deus e o caminho que leva ao inferno. E o inferno é verdade. Aí as pessoas: não, mas o inferno é aqui. É nada. Se o inferno fosse aqui, estava filé. Estava muito bom. Se o inferno fosse aqui, era uma maravilha. O inferno que, se tu passar uma necessidade, vai aparecer uma pessoa bondosa para te abençoar, para te ajudar. Que inferno é esse? O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E aqueles que não andarem pela palavra de Deus. Aqueles que não andarem com Jesus. Aqueles que não têm a sensibilidade de ter Jesus, de servir a Jesus. Mas aí eu falo, servir a Jesus é complexo, é difícil, não é fácil. Mas aquele
como a Bíblia diz, aquele que perseverar, dar-te-ei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a vida eterna. É ter o prazer de estar com Jesus. Tem muita gente que se emociona quando está perto de uma pessoa que ele gosta muito, né, que ele viu na internet, né, as pessoas, né, ou um cantor famoso, né. Mas a maior alegria do mundo é você estar com Jesus. Você já parou para pensar que a maior alegria do mundo é você estar com Jesus? É você estar... o seu nome está escrito no livro de Deus e ele chamar pelo teu nome. A palavra de Deus que diz que vai se abrir os livros e outros livros serão abertos. Esse livro é o livro que vai constar o teu nome, o livro das tuas obras, os livros que tu faz, do que tu faz no teu dia a dia. E se tu não fez nada que agrade a Deus, e aí? É muito triste isso. Ah, mas Deus é carrasco, Deus vai fazer isso com a humanidade? É como eu já falei, Ele te deu livre-arbítrio. Ele poderia mudar o pensamento de toda a humanidade, poderia, mas Ele seria um Deus injusto. Ele seria injusto. Por isso que Ele deixou os profetas, Ele deixou os pregadores da palavra de Deus para ensinar, como foi nos dias de Noé. Ele deixou Noé lá dizendo, olha, vai ter um dilúvio, tá vendo ali? Vai chover. E o povo dizendo, Noé, tu tá doido. Tu tá maluco. O velho Noé tá gagá. Mas na verdade Deus estava dizendo para Noé, arruma aí tudo porque eu vou mandar e vou destruir tudo. Da mesma forma está sendo agora. Deus está usando pessoas no Facebook, no YouTube, nas redes sociais para falar que Jesus está voltando. E você é um privilegiado. Você é um privilegiado por Deus de estar ouvindo essa palavra. Está ouvindo que Jesus, Ele quer te libertar. Jesus quer mudar o teu viver, a tua história. Amém? Em nome de Jesus. Que você possa guardar essa mensagem, essas palavras, aquilo que nós estamos conversando aqui, né? Você possa guardar na sua mente, entender que em Jesus nós somos muito mais que vencedores. Precisamos deixar tudo, deixar a nossa vida no mundo, a vida de prazeres no mundo, para viver a vida com Deus. Amém? Tem um louvor de Thales Roberto que diz assim, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Então que você viva a vida de Deus. Viva a vida para Deus. Porque isso é o único caminho. Deus é realidade. E muito em breve vamos prestar conta ao Senhor. Amém? Muito em breve. Desculpa aí. Nós vamos prestar conta das nossas vidas para Deus. Poderia essa live aqui estar lotada de gente. Muitos comentários. Tá? Mas o problema é o seguinte, é que as pessoas elas gostam de receber profecias profetadas. As pessoas preferem ser enganados ao invés de ouvir uma palavra dessa aí, dizendo, se arrepende para morar no céu. Se arrepende para ter uma vida com Deus no céu. Amém? Quero orar por você. Vou orar pela nossa irmã Nalva, né, que está em São Paulo. Também pela irmã Adriana. Você que está nos assistindo aí
ainda não colocou seu nome aí, eu quero orar por você também, tá? E hoje no monte, às 7 horas da noite, nós vamos subir ao monte, vamos estar orando, buscando a Deus, por sua vida também, porque você sendo abençoado, sinceramente, eu sou abençoado, porque se eu orar por você e você for abençoado, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua família for abençoada, eu também serei abençoado. Eu também serei abençoado, porque a Bíblia diz que Jó, quando ele orou pelos seus amigos, Deus começou a abençoar ele, tá? Então eu quero orar por você. Eu vou orar agora, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa live que quer aceitar Jesus, aliás, quer servir a Jesus? Aceitar Jesus você já aceitou, por você ter parado aqui. Você já aceitou Jesus. Mas servir a Jesus, deixar da sua vida no mundo, de fazer as suas coisas no mundo, para viver a vida de Deus. Tem alguém que quer dizer assim, eu quero servir a esse Deus, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero ter uma vida mais forte com Deus. Tem alguém que está nos assistindo aí que deseja? Eu vou orar por você, eu vou te abençoar em nome de Jesus. Eu vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. E você vai procurar uma igreja da sua preferência, para servir a Deus. Para servir a Deus de verdade, né? Para servir a Deus de uma forma verdadeira, né? Sem enganação. Você vai ver Jesus, você vai sentir Jesus. Eu pergunto, eu insisto novamente, tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador? Não, eu quero servir a esse Jesus. Eu quero servir a esse Jesus, eu quero ser servo de Cristo. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém aí? Edivânia, Deus te abençoe. Também aqui a Nalva está pedindo oração pela vida financeira, amém? Vamos estar orando lá no monte, tá? Em nome de Jesus. Então, se você quer servir a esse Jesus, ser servo de Cristo, tá? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Oremos, quero orar por você. Pai, em teu nome, Jesus, eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida de Nalva, ó meu Deus, sobre a vida de Edivânia, sobre a vida de Adriana, sobre a vida desta pessoa que vai nos assistir agora. Que o teu Espírito Santo, o teu poder e a tua misericórdia esteja sobre a vida dos teus servos. Meu Deus, derrama do teu poder e da tua misericórdia. Derrama das tuas bênçãos sobre a vida das tuas filhas, dos teus filhos, de cada um que vai nos assistir, Pai. Que teu Espírito Santo possa cobrir a vida dos teus filhos, ó Deus, e tu possa estar abençoando grandemente a cada um dos teus servos. Aqueles que não conhecem ainda a tua palavra, que eles possam conhecer, Senhor, que eles possam viver para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando e derramando sobre você as bênçãos dos céus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã Edivânia. Amém? Que Deus cubra todo mundo de muitas bênçãos. Sejam abençoados. Seja abençoado. E seja uma bênção também. E seja uma bênção. Para a gente ser uma bênção, a gente precisa simplesmente ter um olhar para as coisas de Deus. Olhar mais para Deus. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém. Nalva, Deus te abençoe. Tá? A glória é sempre para Deus. Se você foi abençoado com essas palavras,
Com esse momento que nós conversamos aqui, que nós batemos papo, nós ficamos aqui conversando, né? Deixa aí o teu joinha, espalha aí para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com essas palavras, amém? Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos para o monte, amanhã na nossa igreja, amanhã é sexta-feira, estaremos lá na nossa igreja, na Avenida Miguel Pereira Neto, próximo, em frente ao posto ali de Joetes. Estaremos lá dando glória e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu conto com quem puder estar conosco lá. Se você tem nova família por aqui, que esse seu povo aí seja abençoado também, manda lá na nossa igreja, tá? Nós vamos cuidar deles. Vamos trazer palavras de bênção sobre a vida daqueles que chegarem lá, tá? Também em Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos é nossa igreja ali esqueci o nome da rua, mas é na rua ali do Banco do Brasil. Você que vem do centro, subindo, você pega na mesma rua que vai chegar lá no açude, naquela mesma rua subindo, você vai subindo, aí do lado esquerdo tem um quebra-mola. Depois do quebra-mola, você olha do lado, você vê a nossa igreja lá, Catedral da Fé Missão Apostólica, tá bom? Vamos estar lá dando glória e exaltando o nome do Senhor Jesus e dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta, e quem serve a Jesus sempre é vencedor, amém? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Estaremos orando por vocês lá no monte, para a glória de Deus, amém? E hoje parece que não tem umas nuvens aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem umas nuvens, olha, tá meio nublado, né? Ó. Espero que não chova na hora que a gente for para o monte, tá? Espero que não chova. Mas se chover, glória a Deus. Tudo é para a glória do Senhor Jesus. Mas, caso não chova, nós vamos estar lá, em nome de Jesus, no monte, orando e apresentando a sua vida que não pode estar conosco, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Tá fazendo caminhada, tá fazendo a caminhada, pastor? Não deixa de não ser uma caminhada. Estamos indo para o monte orar, tá? Subindo ao monte. Lá em cima, na escuridão e na luz das estrelas, nós estamos buscando a presença do Senhor, tá? Então, tem uma equipe que vai conosco e Deus está tendo misericórdia de nós e está nos abençoando, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.